Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Estamos aqui mais uma sexta-feira, mais uma noite, para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor, um pouco mais sobre o tema liderança, discipulado, e que o Senhor possa, através do seu Espírito Santo, ministrar nesta noite aos nossos corações. Antes de iniciarmos e passar para o pastor Maxwell, gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Amém? Pai amado e querido, graças nós te damos, ó Deus, por mais este dia. Graças te damos por mais esta oportunidade, Deus, que o Senhor permite nos estarmos aqui reunidos para absorvermos, para nos alimentarmos, ó Senhor Deus, para que sejamos cheios, ó Senhor Deus, de conhecimento e crescermos na graça, ó Pai, tanto para com os homens quanto para com Deus. Esta noite o Senhor possa ministrar sobre os nossos corações, usar a vida do pastor, e que o Espírito Santo repouse sobre este lugar, para gerar em nós, ó Senhor Deus, algo novo, para que possa, Senhor Deus, nos estruturar, ó Pai amado, espiritualmente, e o Teu nome ser glorificado nesta noite, ó Pai. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, e entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, pastor Maxwell. Graça e paz, Senhor Jesus, igreja. Amém. Vamos dar continuidade àquilo que eu falei na semana passada. Eu prometi algo mais prático, só que a gente teria que sair fora das câmeras e não daria certo. Eu creio que vocês estão gravando o conteúdo para também distribuir para outros irmãos, né? Hoje eu consegui chegar no horário, né? Glória a Deus. Eu estou com um problema aqui também, porque eu tenho uma cachorrinha Shih Tzu, a Mel, e ela solta pelos, né? Quando eu estou me arrumando, quando eu vou colocar a meia, ela gosta. Não sei se vocês têm esses cachorrinhos pequenos, mas eles gostam de ficar pegando, mordendo o pé, e aí eu fiquei cheio de pelo aqui. Fora que antes de vir para cá, eu estava fazendo a campanha Casa de Paz, que nós estamos implantando um discipulado, né, na comunidade. A nossa igreja é conhecida com o nome antigo de favela, né? Uma comunidade, e a gente está fazendo lá na casa de uma irmã que mora atrás da igreja, ali no Itaim Paulista, e surpreendentemente a gata dessa mulher também, dessa irmã, subiu em cima de mim, né? E eu fiquei passando o pelo, e como eu não conheço, passando a mão no pelo, encheu de pelo aqui a minha camisa, né, de lã. Então eu estou aqui com os pelos da Mel e da gata, não sei o que elas, não sei o que está acontecendo, né? Mas Jesus é bom, amém? Então, se vocês me observarem limpando assim, é porque eu estou todo cheio de pelo aqui, misericórdia. Irmãos, eu gostaria de ler um texto aqui em 1 Tessalonicenses. Nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 5 ao 8. Eu não vou trabalhar a praticidade, porque a gente precisaria de mais tempo, de mais dias, mas eu quero mostrar para vocês a eficácia do discipulado, a dinâmica do discipulado na Bíblia, uma igreja discipuladora na Bíblia. Uma igreja que recebeu esse benefício do discipulado. Eu quero colocar aqui uma direção para nós, e essa direção é discipulado, paradigma indispensável para a ação pastoral. Amém? Então, qual é a ideia? Discipulado, ele é o quê? O discipulado, ele é um paradigma. O que é um paradigma? Um modelo. Tá? O discipulado é um modelo bíblico indispensável para a ação pastoral. E o que é a ação pastoral? O pastor já chegou aí? Paz, pastor. O que é a ação pastoral? A gente trabalha, tem uma palavra que vai chegar próximo do que eu vou falar, que é a praxis. Tá? A praxis é uma palavra grega que alguns até acreditam que foi Aristóteles que criou esse conceito de praxis. E no nosso conceito de igreja, de teologia, a teologia da libertação e a teologia liberal, ou a teologia da missão integral, que são teologias com viés
progressistas, né? Elas pegaram esse termo de praxis no contexto filosófico de Aristóteles e criaram uma praxis teológica. O que é praxis? Praxis é uma ação que você faz pensando. Por exemplo, os nossos... vamos falar no nosso âmbito pentecostal. O pentecostalismo é acusado de ser um segmento, uma denominação, ou uma ramificação do evangelho, do cristianismo, que não reflete, que é anti-intelectual. Os nossos pais, eles falavam que o espírito, né, a letra mata, né, mas o espírito vivifica. E poucos fizeram ali uma exegese, uma leitura mais atenta do texto, como a gente recomenda em hermenêutica, para que entendesse que aquela lei que mata não é a lei, não é a letra que mata não é o estudo da palavra, mas sim, né, a lei de Moisés, alguns vão entender assim. Então, nós ouvimos isso, estudar é um problema, estudar vai deixar você frio. Eu estudei, vou fazer filosofia ano que vem, estou tentando ir lá para o Mackenzie, vamos ver se dá tudo certo ano que vem, e continuo um penteca abençoado. Eu sou mais da palavra, minha esposa quer fogo puro. Mas de vez em quando Deus dá umas revelaçõezinhas também, né? Porque nós não somos sensacionistas. Nós cremos na atualidade dos dons. Então, nós somos acusados, tanto é que meu TCC na universidade foi sobre a educação cristã. Né? O pastor pentecostal como educador. Mostrei que existe educação. Os meus professores, a bancada, os doutores, eles pensaram que eu ia como pentecostal. Na Universidade Metodista eu faria apenas um estudinho de escola bíblica. Eu fiz um TCC de 50 e poucas páginas, provando que o pentecostalismo ensina. Até as igrejas, as nossas igrejas mães, as nossas avós, que eram as igrejas dos movimentos de santidade, oriundas de John Wesley, as igrejas do Espírito, que proliferaram ali na Revolução Americana, tinham um pouco de ensino. E na Rua Azusa, o William Seymour, antes dele o Parham, ele também ali tinha uma escola bíblica. Né? Você pega os missionários suecos, a nossa irmã Frida Wingren, as irmãs já leram o livro dela, a biografia? Eu dei para a pastora, tá? E é muito bom, uma missionária maravilhosa. Houve muito preconceito, né? Houve muito ataque ao ministério dela, mas era uma mulher formada em teologia na Suécia e ensinava aqui no Brasil. Até 1930 as mulheres ensinavam. Quando chegou a missão norte-americana, o ministério feminino ficou um pouco de lado. O Altair Germano, quem conhece o Altair Germano? Conhece, pastor? Ele está trazendo essa questão do bispado, porque até um pouco antes, no século passado, se admitia o bispado na Assembleia de Deus. Tinha ministério feminino, né, no pentecostalismo. Pois houve esse problema aqui. Né, mas a mãe, a implantadora do pentecostalismo no Brasil, foi uma mulher que estudou, era cheia do Espírito Santo, tinha os dons espirituais, mas era uma mulher que ensinava, pregava na igreja, o marido fazia missão no Brasil e ela dirigia igrejas. Então, eu provei no meu TCC que nós somos um povo, nós somos um movimento que pensa. Tem aquele livro do Rick Nanias, né, que é o Pentecostal de Coração e Mente, falei memória, acho que esse é o tema. Eu usei ele como base e provei, os professores ficaram um pouco espantados, porque eu provei que existe educação. Nós educamos pentecostais, nós educamos formalmente e informalmente. Hoje existem aí universidades aí que estão formando, né, pessoas em seminários que têm reconhecimento pelo MEC. Voltando para esse tema aqui, a gente tem que entender que paradigma é um modelo. E o discipulado ele é um modelo indispensável para a ação pastoral. Como eu estava falando de ação, a praxis, então, é uma ação que você faz refletindo, segundo eles, segundo esse viés teológico, e modificando o ambiente onde a igreja está inserida. Tá bem? Eles diziam, qual foi a minha tese? Que os pais do pentecostalismo no Brasil, eles atuaram, refletiram sim. Eles não fizeram uma teologia de laboratório, uma teologia acadêmica.
Mas eles repensaram. Qual foi o grande... Inclusive o Pomerening, ele fala sobre a similaridade que existe entre os pentecostais e a reforma protestante de Martim Lutero. Porque assim como Martim Lutero pegou a Bíblia e deu para o povo alemão, o pentecostalismo trouxe a Bíblia e deu para o povo brasileiro, que não tinha acesso. As igrejas históricas que estavam aqui já anos antes do pentecostalismo eram igrejas que privilegiavam a classe média, a classe alta, e os leigos tinham aquela divisão ainda que eles não compreenderam do sacerdócio universal de todos os crentes que Martim Lutero viu em Pedro, que todos nós somos sacerdotes. A igreja é uma geração, né, um povo, é uma comunidade de sacerdotes, né, todos nós temos que servir. Então essa divisão continuou. Quando o pentecostalismo chega aqui no Brasil, eles entregam a Bíblia na mão do povo. Daniel Berg trabalhava e Gunnar Wingre aprendia a língua portuguesa para que eles pudessem fazer esse trabalho. Então eles pensaram, eles falavam sueco, inglês, e como que a gente vai trabalhar num país que fala uma outra língua? Eles tiveram que estudar, eles tiveram que refletir nesse contexto, mas não deixando a Bíblia de lado, como a gente vê nos centros acadêmicos. Quando a gente fala de modelo, de ação pastoral, a gente está falando dessa ação que reflete. E eu vou ler o texto aqui com vocês, bem, para a gente começar a trabalhar um pouco e mostrar aqui uma igreja. Não posso fazer isso aqui na prática, mas na Bíblia tem uma igreja que a base dela foi o discipulado, e essa igreja ela tem algumas coisas para nos ensinar. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, o versículo 5 diz assim: porque o nosso evangelho não chegou a vós somente em palavra, mas também em poder no Espírito e em plena convicção. Está vendo? Praxis, eles refletiram, eles pensaram também. O versículo 6 diz: e vocês se tornaram imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a fé que vocês têm em Deus, a tal ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Para a gente entender um pouco o que Paulo está falando aqui, o relacionamento de Paulo com essa igreja, a gente tem que entender um pouco que nós estamos vivendo nos últimos dias uma crise de modelos. Nós estamos vivendo uma crise de lideranças. Você não precisa procurar muito, nós estamos vivendo uma crise de liderança política. Na política nós estamos vivendo uma crise. O Brasil está polarizado e ainda existe aí uma terceira via. É difícil até você falar de política, que você não sabe que tipo de feedback que você vai receber. Está faltando liderança social. Nós estamos vivendo uma crise de liderança na família, etc. E também essa crise, ela também tem chegado na liderança eclesiástica. Nós não estamos imunes desse fenômeno. Esse fenômeno é algo muito presente. Quando a gente analisa, principalmente as igrejas da Ásia, lá da Ásia Menor, no Apocalipse, nós vamos, se você fizer uma análise sociológica, antropológica, política, não com uma análise teológica apenas, mas você usando óculos da sociologia, da antropologia, da filosofia e do contexto social daquela região, de onde aquelas igrejas estavam inseridas, os problemas que estavam dentro da igreja eram problemas que aconteciam na sociedade. Você pega, por exemplo, a igreja de Laodiceia. Laos é povo no grego, e de quê? De que é justiça. O nome da cidade, então, era a justiça do povo, o povo justo, o povo vencedor. Era uma igreja opulenta, que não precisava de Jesus porque tinha os seus medicamentos, não precisava da cura de Jesus, porque havia uma indústria, havia uma indústria farmacêutica lá. Eles não precisavam das vestes brancas de Jesus, porque havia uma malha têxtil. Eles também não precisavam das bênçãos do Senhor, de depender do Senhor financeiramente, materialmente, como nós dependemos, porque havia uma rede bancária. Houve um terremoto.
naquela região um pouco antes de Cristo, e Roma tentou ajudar, e eles falaram para o imperador, não precisamos ajudar não, que a gente tem tudo aqui. Então é interessante que o que acontecia era uma cidade muito rica, com banqueiros, o orgulho, a jactância, a independência de Deus, que acontecia lá no contexto social e político, estava dentro da igreja. Jesus estava do lado de fora, e o que acontecia em volta da igreja estava influenciando a igreja. Então essa crise de liderança, ela também está influenciando a igreja. Não está só influenciando o mundo, porque nós estamos inseridos num contexto. E tem algumas perguntas que eu quero fazer aqui que a gente precisa resolver, que a gente precisa refletir, repensar e agir. Aí a gente pega essa praxis, tá? De ação, de pensar e agir. Primeiro, como resolver a crise que atinge a liderança cristã na atualidade? Como que a gente pode fazer isso? Existem muitos programas, existem muitos eventos, surgem a cada dia pessoas com formas miraculosas, líderes dizendo, vem para cá, tanto é que a teologia coach está aí. E tem muito pastor, muito líder abraçando. A teologia da prosperidade já ficou para lá, agora a teologia coach. Não tenho nada contra, mas a gente vai criando modelos para tentar resolver essa questão. Uma outra pergunta, onde nós vamos encontrar o paradigma, os paradigmas saudáveis? Onde a gente vai encontrar modelos saudáveis para a atuação pastoral? Porque na minha concepção, quando eu falo de ação pastoral, atuação pastoral, eu não estou falando só do pastor, eu estou falando da igreja como pastora. Tem um pastor aqui, tem pastores, mas todos nós somos uma igreja, nós pertencemos a uma comunidade pastora. Porque quando acontece alguma coisa lá fora, eles vão bater na tua porta, porque você é crente. Você tem a solução, você tem intimidade com Cristo. Então, querendo ou não, nós pastoreamos lá fora também. No apartamento, no trânsito, na escola. A gente está lá discipulando. Então, nós atuamos também pastoralmente. Cristo está em nós querendo também pastorear o mundo, alcançar pessoas através da nossa vida. Uma outra pergunta, qual é o padrão de liderança que deve ser exercido pelo povo de Deus? Se existem tantos modelos, João, se existem tantos paradigmas que são oferecidos na modernidade. Igrejas que viraram empresa, qual é? Igrejas que viraram pirâmides, qual é o modelo? E quais as características de uma igreja condutora? Eu posso também colocar essa palavra condutora como acolhedora e discipuladora. Quais são as características? Então, para a gente poder ter um paradigma, eu peguei a igreja de Tessalônica. Mas antes eu quero fazer um teste com vocês aqui, amém? De influência. Tudo bem? Vocês aceitam? Topa? Quem topa? Levanta a mão. Eu vou falar uma palavra e vocês repetem ela comigo. Tudo bem? Tudo bem? Ok? E quando eu fazer uma pergunta, vocês respondem. Tudo bem? Então bate palma e vamos. Só que eu não posso fazer com o microfone aqui, que senão vai fazer barulho. Mas bate palma, ó. Repete comigo. Branco, branco. Branco, branco, branco. Branco, branco, branco. Branco, branco, branco. Branco, 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 branco. A vaca bebe? Não. Vaca bebe? Ah, vocês estão espertos, amém. Mas tem gente que fala, quando eu faço esse teste, a pessoa fala, a vaca bebe leite. Quando a gente fez uma igreja maior, tinha muita gente, não do mesmo tamanho, mas tinha mais pessoas, e algumas pessoas falaram leite, porque elas mentalizaram. Não ficou em dúvida. Muito bom, pastor, me ajudou aí. Por que eu falo isso? A gente pode trazer pessoas para a nossa igreja, ideias mirabolantes, que vão influenciar a gente a sair do propósito de Cristo. Como eu falei na semana passada, Cristo ele criou um modelo só, pastor, só um método para salvar, e é o discipulado. Então a gente tem que prestar mais atenção no discipulado, porque tem muita gente entrando na nossa igreja e influenciando, levando o povo para um Cristo que não é aquele que está previsto, aquele que está imprimido aqui no texto bíblico, aquele Cristo, o modelo que está aqui de Cristo. Tem um autor que eu estudei, ele é um autor pentecostal, o pastor Valmir Nascimento, não sei se vocês conhecem. Ele fez um livro muito bom para jovens que estão indo para a universidade, até os irmãos e as irmãs que também querem estudar, é o Cristão e a Universidade, da CPAD, não sei se vocês já leram, um livro muito bom. E eu peguei aqui uma frase dele, ele diz uma coisa muito importante aqui. Eu estou parafraseando ele, tá? A liderança cristã precisa repensar o seu papel e estabelecer um diálogo mais próximo
e efetivo. Com quem? Com os nossos filhos, com os membros da igreja, com os discípulos de Cristo que estão nesta igreja. Porque lá fora existe um mundo que está oferecendo. Você entra na universidade, existe uma pedagogia que está discipulando. Discipulando. Dependendo de onde você vai fazer uma faculdade de teologia, eles vão dizer que o texto bíblico são mitos. Então, Valmir Nascimento, ele está dizendo aqui que a liderança tem que repensar, ela precisa repensar o seu papel e estabelecer um diálogo com os jovens, não só a liderança da igreja, mas a liderança dos lares. Nós somos líderes nos nossos lares também, e estamos enviando os nossos filhos para a cova dos leões sem discipulá-los. Eles estão indo para a universidade. Se você chega lá, eu estudei numa universidade, irmão, teologia, universidade pelo MEC, que os pastores chegavam lá e diziam: olha, para mim Jesus Cristo se converteu na pregação de João Batista. Ou seja, Jesus aceitou Jesus ouvindo a pregação de João Batista. Você está entendendo? Terrível. Tinha pastores, crentes, que diziam que Jesus Cristo era uma mulher, que Deus é uma mulher. Então, fora que você vai nas universidades, existe um movimento muito forte anticristão, não só na escola da teologia, mas em todas as áreas. E a gente precisa criar um modelo ou implantar algo para discipular, para que os nossos líderes, os nossos jovens, não percam essa impressão digital de Cristo na vida deles, essa imagem de Cristo na vida deles. E aí eu lembro de John Stott, que ele fala daquela dialética entre sal e luz, que é uma prática que a gente precisa colocar, que é a influência do sal e luz. John Stott fala sobre isso. Ele usa isso como algo fundamental para a cosmovisão cristã. Nós estamos enviando os nossos filhos, nossas filhas, sem prepará-los, e o nosso povo também, a gente está enviando, porque o que é a missão? Sempre que eu dou a bênção apostólica, pastor, na minha igreja, eu falo para eles: agora vocês vão fazer a missão de Deus. Saiu dos umbrais da porta, começa a missão. E eu não vou estar lá para ajudar, você vai ter que fazer a sua parte. Então, nós temos que implantar, mostrar para eles que eles têm que ser sal e luz aonde eles forem. John Stott pega isso do texto de Cristo, da palavra de Cristo, e ele fala sobre essa influência. Ou seja, nós temos que ser líderes que influenciam outros líderes. Nós temos que influenciar líderes que influenciam pessoas. A nossa influência, a nossa missão não pode ficar só aqui, nas quatro paredes. A gente tem que enviar os nossos discípulos para que eles realizem a missão de Cristo lá fora. Tem pessoas que, quando chegam na universidade, têm vergonha de Cristo pela difamação, pela demonização que eles fazem do cristianismo. Então eu fiz uma pergunta: qual é o modelo bíblico, qual é o paradigma que a gente pode utilizar? É o discipulado. Não essa febre, tá? Discipulado não é um grande barato, uma modinha. Discipulado, ele é bíblico. Então nós necessitamos de fazer o quê? Uma anamnesis. O que é isso no grego? É você repensar, é você refletir no que foi feito lá atrás, é olhar para o retrovisor da história da igreja e a gente observar como que eles faziam, como que as igrejas elas foram instituídas, como que os movimentos, né, de cristãos na Ásia, no Egito, onde quer que Deus enviou os cristãos, né, em Jerusalém, onde quer que houve uma igreja cristã no passado, como que isso aconteceu? Porque a gente fica procurando modelos aí fora. Nós ficamos querendo resolver os problemas com aquilo que é novo e esquecemos de olhar como que Jesus Cristo fez e como os apóstolos fizeram. Então a anamnesis ela é importante. Em grego é não. E mnesis deu origem àquela palavra amnésia, que é esquecer. Mas no grego significa não esqueça o que foi feito lá atrás. Nós temos que olhar para esse retrovisor, porque senão a gente fica angustiado. A pessoa entra na igreja e sai pelas portas do fundo. A igreja ela se torna uma igreja rotativa. Poxa, mas a pessoa estava tão bem, agora já foi para outro lugar. Por quê? Nós não fechamos a porta do fundo. Por quê? Nós não discipulamos essas pessoas. E lá em Tessalônica, então, a gente vai ver um discipulado que foi realizado pelo apóstolo Paulo, por Silas. E esse discipulado, ele deu certo. Paulo, ele sai da região de Filipos, da Lídia,
e ele vai agora em direção a Tessalônica, ele está sendo perseguido. E ele para ali em Tessalônica. Em Tessalônica ele fica 3 semanas apenas. Ele fica 3 semanas apenas discipulando. E a influência da liderança dele e dos líderes que estavam com ele foi tão grande que essa igreja ela entendeu o que é ser um seguidor de Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, essa carta ela é escrita com um tom preocupante. Paulo está preocupado. Paulo teve que fugir às pressas, porque a perseguição também pegou. Chegou ali em Tessalônica. Ele então, agora preocupado porque ele não poderia ir lá, ele manda um discípulo dele chamado Timóteo. E Timóteo, agora manda uma mensagem para Paulo, dizendo: Paulo, fica tranquilo, foram só 3 semanas, 21 dias de discipulado. Mas a igreja deu certo, eles estão funcionando. Eles entenderam. Eles imitaram bem. Eles se tornaram um modelo e um exemplo. Por quê? Como que isso aconteceu de forma tão rápida? Porque o programa, a aplicação, a metodologia que Paulo colocou ali, que Paulo implantou ali com a liderança que foi para aquela região, foi o discipulado de Cristo. Ele não usou um outro método. A gente fica preocupado como que a gente vai cuidar de alguém, como que eu vou ajudar o pastor na ação pastoral, como que eu posso alcançar alguém. O pastor não pode fazer tudo sozinho. E ele precisa de líderes que ajudem ele a pastorear, que discipulem. O que é o discipulado, como eu falei semana passada? É o irmão mais velho, mais experiente, ele investir na vida de um irmão inexperiente que está chegando na igreja. Se você deixar tudo para o pastor, acaba. Aquela igreja muito nova, ela entendeu bem o que Paulo... 21 dias, Paulo ensinando. E eles sacaram bem essa ideia. Você pega Éfeso, que Paulo ficou 3 anos, eles não entenderam muito bem o que é seguir a Cristo. Tanto é que o amor se esfriou lá. Você pega Corintos, como o mestre Wagner ensinou aqui, Paulo teve muitos trabalhos com a igreja de Corintos. E Paulo dá exemplo de Tessalônica. Tessalônica ouviu pouco e fez, e praticou. Nós ficamos atrás de fórmulas mirabolantes. Deixa eu fazer algo tremendo aqui para que a igreja amadureça. Não, é o discipulado de Cristo. E quando a gente a gente trabalha, a gente vai se debruçar, como que Paulo conseguiu, ou qual foi o reflexo, ou quais foram as evidências de que essa igreja entendeu bem o que era o discipulado, é quando Paulo fala da imitação. Paulo está dizendo aqui no versículo 6, e vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Interessante que essa palavra aqui, esse termo na língua original, vou falar um pouquinho aqui de grego, tá bom? Mas não é por metideza, não. É porque eu preciso mostrar para você um pouco mais do que Paulo está falando na língua deles. Paulo está falando que eles se tornaram imitadores. E o que é imitação? Imitação é reproduzir ou representar com exatidão alguém. Eu lembro que nos tempos, não sei se vocês lembram disso, os tempos de Camboriú, os pregadores das nossas igrejas, eles queriam imitar Gilmar Santos, Marcos Feliciano. E na realidade, houve uma cristianização. Não houve no nosso país um discipulado. Agora tem aquelas pregadoras como a Camila Barros. Tem a outra morena que você gosta? Qual é? Hã? Como que é? Isa Reis. Eu estou vendo um monte de irmãs usando a roupa igualzinha da Isa Reis. É uma lação que ela coloca na cabeça? Ela põe um... Já viram? Ou não? A gente cria esses modelos. Isso não é a imitação de Cristo. Isso não é um discipulado que produz. Nós estamos pregando... mas nós estamos chegando, tratando a igreja, cuidando da igreja com estereótipos que não são paradigmas de Cristo. Isso é um perigo para a liderança. Porque eu ensino para os meus líderes, os líderes da minha igreja, a seguinte questão que eu quero que isso impacte a sua vida. Eu vejo que muitos vão chegar naquele dia diante do tribunal de Cristo, que são 2 tribunais, o de Cristo e o trono branco, o de Deus. No de Cristo vai ser julgado as nossas obras. Também. Eu vejo você bem pequenininho, alguns líderes bem pequenininho, diante de um Cristo gigante.
E Jesus falando, o que você fez com a minha igreja, cara? O que você fez? Ah, não, eu fiz uns negócios lá, não, mas você fez discípulos. Você imprimiu no coração, na vida de alguém, a minha imagem, você reproduziu o Cristo que estava na sua vida em outra pessoa. Então, por que essa igreja deu certo? Porque essa igreja, ela diante de tantas tribulações, tantas dificuldades, essa igreja ela deu certo. Porque eles pegaram um dos pilares do discipulado, que é a imitação. Paulo está dizendo aqui, no grego, é mimetes. E o que é mimetes? É a imitação positiva, não essa imitação negativa. De que as irmãs têm que colocar um lação na cabeça e têm que falar igual e têm que pregar igual. Como que está sendo a pregação dos irmãos pentecostais? Meu Deus! Parece aquelas carretas Scania, eles não puxam assim, aquele... Já viu na rodovia? E tem que imitar aquilo, e não é isso. Eu estou cheio, né? E tem que ter, e tem que fazer, e não é. E quando a gente prova o caráter dessas pessoas, pastor, quando a gente chega junto, quando a gente pega esse camarada e ele precisa de ser disciplinado, ele fala, não, eu vou para outra igreja, porque Deus falou comigo e pronto. Ele ouve aquela voz interna, Thomas Mintzer, que abandonou Martim Lutero e falou, não quero saber de Bíblia, eu vou dar ouvido à voz interna que tem dentro de mim. Por causa dele morreram 100 mil camponeses. Porque ele deixou a Bíblia de lado e começou a ouvir a voz interna. Na batalha com os príncipes, morreram apenas 10 soldados, mas 100 mil camponeses morreram. Ele, baseado na revelação em 1500, ele sonhou com um arco-íris. E no sonho dele dizia uma voz, com esse arco-íris você vai vencer a batalha. E no dia da guerra, apareceu o arco-íris mesmo. Ele foi para cima e eles morreram, os camponeses morreram, por causa de uma voz interna. E a gente tem que parar de seguir modelos que ficam dando ouvido à voz interna. Claro que Deus fala em nós, sim ou não? A gente tem essa experiência com Deus, mas essa experiência, essa voz tem que estar submissa à palavra de Deus, à vontade de Deus. Então, a imitação positiva é uma imitação, esse mimetes, é uma imitação positiva que surge admirando um padrão estabelecido. Eu só vou conseguir ser um discípulo que imita Cristo quando eu admiro o Cristo que está na liderança. Porque esse padrão foi estabelecido por Deus. É o seguir a Cristo, Lucas 14. Quem não me amar acima de qualquer pessoa, quem não negar a si mesmo e quem não renunciar, não pode ser meu discípulo. Ou seja, é seguir Cristo. E Cristo é o quê? Cristo é um modelo supremo divino. O modelo supremo não é um irmão que puxa o ar como uma Scania quando está mudando de marcha. Nem a irmã que coloca uma ação na cabeça. O modelo, o padrão, o paradigma que Deus trouxe é o segundo Adão, é Deus, é o Cristo. Porque quando a gente vai lá em Gênesis capítulo de número 1, versículo 26, a gente vê o Tselem. E aí já é a área do pastor professor Wagner, o hebraico, Tselem. Quando Deus diz, e façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus estava falando dessa questão, desse paradigma, desse modelo. E Paulo ele entendeu bem o que é isso, porque em Efésios 5, e o versículo de número 1, ele deixa algo importante para nós. Ele não fala que nós temos que ser imitadores dele lá. Ele vai dizer que nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados, como filhas amadas. E como que eu vou imitar Deus, pastor, se ele é transcendente? Mas ele é imanente, ele também veio, ele encarnou também, ele está aqui. E o modelo está aqui na Bíblia, só que nós temos que se basear em modelos que estão lá fora, que não estão aqui. E essa igreja, com 21 dias, ela começa a entender o que é isso. E a imitação, o que é a imitação nesse contexto aqui que Paulo está dizendo? Paulo está elogiando essa igreja. Ele não está brigando, está dizendo, poxa, fiquei pouco tempo aí, vocês entenderam. Como é bom quando você chega como líder. Quantos líderes? Todos são líderes? Vem, todos. Como é bom quando você chega em um liderado e você fala para ele, ele entende e pratica. Aquilo é tão gostoso. Eu sinto mais prazer em ver os meus líderes fazendo aquilo que eu quero fazer, eu ensino e passo para eles. Eu tenho mais prazer do que eu fazendo. Eu estou dando aula de homilética, ensinando eles a fazerem sermão expositivo, textual temático na minha igreja. É interessante que a nossa igreja não precisa de pregadores de fora mais, porque a gente traz sim. Mas o pessoal está pregando lá, e eu estou ensinando, toda segunda-feira eu estou ensinando a identificar o texto, que tipo de texto é esse, que tipo de parábola é essa.
Porque a ideia é que eles façam, e eu fico muito feliz, e eu vejo Paulo com essa alegria aqui, porque deu certo. Deu certo porque eles imitaram o modelo de o Cristo que estava na vida de Paulo. Eles admiraram Paulo. E essa imitação, mimetes, é também, na língua deles, na concepção grega, é a fusão entre o sujeito e o modelo. Quem é o sujeito? É você que é discípulo. Somos nós que somos discípulos de Cristo. Se nós não admirarmos o modelo de Cristo, se nós não estivermos ligados, entrelaçados, fundidos com o caráter de Cristo, nós não vamos conseguir influenciar. Nós não vamos conseguir discipular, nós não vamos conseguir trazer as pessoas. John Wesley, ele fala, ele apresenta esse Tselem como três imagens de Deus no homem. Eu vou falar de duas aqui. Ele fala da imagem natural, que é o modelo humano, que está atrelado, que está condicionado às particularidades humanas que Deus imprimiu no ser humano, as características humanas, que é a imagem natural de Deus no homem. E aí a gente pode colocar as esferas, domínio, poder, sabedoria, e também na questão, voltado para a questão moral. Então ele apresenta que tem três imagens, eu vou trazer duas que são próprias para o discipulado. A primeira imagem aqui é a imagem natural, e a segunda é a imagem moral, que é o Tselem, que é aquilo que está imprimido na nossa vida, que está relacionado com Deus, fundido com Deus. Quando ele fala imagem e semelhança, ele está dizendo que o homem é um semelhante como ele, não é fora da família. O homem tem entendimento, capacidade de se relacionar com Cristo. John Wesley entendia isso. E eu falei de um livro aqui, do Jonas Madureira, e nesse livro ele fala sobre, no latim, o imitatio Christi, que seria isso, a imitação de Cristo. E isso não pode ser um ato especulativo. A gente fica especulando, fazendo muito congresso, muito estudo, para tentar fazer esse imitatio Christi. A gente tem que entender que esse modelo não precisa de muita especulação. Ele chama isso da ação mimética. Lá em Tessalonicenses, houve uma ação pastoral mimética. Por que deu certo? Eles não estavam fazendo outra coisa, estavam imitando a Cristo. E aquela igreja só imitou o Cristo que estava na vida deles. Então a gente tem que ter esse recurso mimético. Será que nós estamos imitando Cristo para que as pessoas também que estão ao nosso redor venham imitar esse Cristo que está na nossa vida? Então, mimetes significa isso. Eu admirar o Cristo que está na minha liderança e começar a imitar, começar a reproduzir isso. Josadaque de Lima, que é um grande estudioso do discipulado, ele vai dizer o quê? O discipulado cristão tem como modelo o proceder de Jesus, que a partir da convivência gera o padrão divino de perfeição. E aí a gente vê Jesus falando em Mateus 5,48, sedes, pois perfeito, como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. E como que a gente vai levar a liderança e a membresia, as pessoas que estão chegando pelas portas desta igreja, para chegar a esse nível de perfeição de Cristo? É só através da imitação. A perfeição que Cristo está requerendo aqui no texto bíblico, não é que você vai ser como Deus, mas sim que você vai ter um equilíbrio, assim como Deus é um ser equilibrado, é um ser que seria um gentleman, eu costumo dizer isso na igreja. Deus é aquele cavaleiro que abre a porta para a mulher entrar no carro, está entendendo? Que protege, que dá a passagem, que sabe falar. Deus, ele é elegante, ele é equilibrado. A humanidade perdeu, ela foi desequilibrada por causa do pecado. E só a imitação, só o discipulado de Cristo pode nos tornar, aleluia, imitadores de Deus, imitadores de Cristo. Só ela pode fazer com que nós sejamos perfeitos como Deus, como nosso Pai que estás no céu é. Tudo bem? Então, essa igreja, ela dá certo porque o discipulado foi um discipulado bíblico, com base em Cristo. Não essas modinhas que a gente está vendo aí. E muita gente agora pega por moda e vamos fazer que vai dar certo. E não é. É trabalho. É labuta. Discipulado é investimento. Formar Cristo no caráter de uma outra pessoa é investimento, é doação, é comprometimento. É o que Cristo fez.
Jonas Madureira ele vai dizer uma coisa interessante, que a chave da imitação está no exemplo que os apóstolos deixaram. Ou seja, é impossível, na concepção de Jonas Madureira, é impossível você tentar imitar Cristo diretamente dele. Você não tem como a gente ir direto em Cristo e imitá-lo. Você precisa de uma mediação apostólica, você precisa de uma liderança que forme o Cristo que está na vida dele e na sua vida. Você está entendendo? Então, assim, nós já chegamos num nível como líderes que a gente tem maturidade cristã. A gente tem condições de investir na vida das pessoas. Só que nós estamos deixando as pessoas irem direto a Cristo sem passar por nós. Porque ele fala que no mundo existem pessoas que imitam a Cristo nas questões morais. Se você procurar por aí, há muito não cristão que ele tem um posicionamento moral e ético que se assemelha ao que Cristo exige. Mas ele não está falando aqui apenas da aparência, mas da essência. Porque um homem pode ter um padrão elevado, moral muito alto, mas e a questão da construção interna? E a questão do caráter moral e das construções, da regeneração que o Espírito Santo faz? Então isso é importante a gente entender isso. Porque sem uma liderança, sem o apostolado, a igreja de Tessalônica não conseguiria amadurecer. E nós também temos que entender que nós somos peça fundamental, ferramenta fundamental para que o caráter de Cristo seja moldado na vida daqueles que estão chegando. Tá bom? Então o cristão que se preza, ele não imita Jesus sem uma mediação apostólica, sem uma liderança. Quantas pessoas vocês conhecem que chegaram na igreja com fervor, com um primeiro amor muito forte, e passou um pouco de tempo porque quiseram fazer o que davam nas suas cabeças? Essas pessoas hoje estão na sarjeta da imoralidade. Porque quiseram viver em Cristo sem essa imediação. Nós somos essa. Assim como Cristo nos liga ao Pai, nós somos aqueles que ligam a liderança, aqueles e aquelas que ligam Cristo às pessoas que estão chegando. Outra coisa que a gente tem que ver aqui, que além da imitação, Paulo vai dizer no versículo de número 7, que assim vocês se tornaram um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Isso é importante. Por quê? Quando de tanto aquela igreja imitar a Cristo, de tanto imitar a Cristo, aquela igreja se tornou um modelo. Aquela igreja se tornou um modelo. Ou seja, eu só me torno um modelo de Cristo. As pessoas só começam a ver o Cristo, a imagem de Cristo, e a pessoa de Cristo só se manifesta na minha vida quando eu imito a Cristo e me torno um modelo. Eu não estou falando de behaviorismo aqui, que a pedagogia Paulo Freire ataca. Eu prefiro o behaviorismo do que a pedagogia Paulo Freire. Tem alguma pedagoga aqui? Vocês sabem o que é behaviorismo? Eu vou explicar, não sei se vocês sabem. O behaviorismo, eles chamam a pedagogia Paulo Freire, para atacar a pedagogia conservadora, chama de uma educação bancária, que era aquilo que a gente fazia na década de 70 e 80, tabuada, que a gente fazia os problemas, que a gente estudava verbo, substantivo. A pedagogia Paulo Freire vai e fala que não, isso é repetição, isso não pode. Eu prefiro o behaviorismo, tá? Mas nós não estamos falando de uma repetição sem reflexão. Nós estamos falando de uma imitação, aliás, que ela produz um modelo. De tanto você praticar a imagem de Cristo, você vai se tornar o quê? Um tipo. O que é um tipo? O tipo é algo que foi construído de forma idêntica, mas imitando um molde. Um modelo de inspiração. Eles não só imitavam, mas eles tinham um foco, que era o quê? Que era o modelo de Cristo. E esse modelo de Cristo estava em quem? Estava em Paulo, estava na liderança que estava ali. E pegando um termo grego, que Paulo fala que eles se tornaram modelo, é a palavra tipos no grego. E tipos é um modelo forjado por repetição. A gente tem que fazer o quê? Como que as igrejas populares, como a igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia era uma igreja popular. O pastor era popular. Ele não ensinava para deixar todo mundo light naquela igreja. Ele não se preocupava com como o pastor está se preocupando aqui em treinar, em investir. Então, era uma igreja que
confiava em si, não em Cristo. Cristo estava do lado de fora. Aqui não. É um modelo forjado pela repetição. É o paradigma confiável para outros. Imitação de Cristo é você e Cristo e o seu líder. Você, Cristo e o seu líder. Só que o modelo é você, Cristo e as pessoas que estão lá fora. Você começa a reproduzir. Você começa agora a formar, aleluia, um alvo para que as pessoas possam ver o Cristo. É algo palpável, algo concreto. E aí a gente vai ver a semelhança, porque a primeira lá no hebraico é semelhança. E o dumá é essa imagem que as pessoas podem ver e refletir. As pessoas podem ver Cristo na minha e na sua vida. Está em Gênesis 1, 26 também. Josadaque de Lima, ele vai dizer que a imitação, ela compõe-se de elementos estruturais, definidos, dos quais os mais importantes é a figura da pessoa discipuladora. Jesus é importante, mas você sendo um modelo também, você coopera. É Cristo e você unido para mostrar um modelo para o mundo, para as pessoas que estão chegando à igreja, os que estão aqui, aleluia, um modelo para que elas venham seguir, um modelo concreto. Então, o mais importante, nesse modelo que Paulo fala, Paulo está dizendo, vocês se tornaram agora, vocês não são mais imitadores. Vocês subiram de nível, agora vocês se tornaram um modelo de tanto imitar o que a gente fez aqui. Vocês agora se tornaram um modelo, as pessoas estão olhando para vocês. As pessoas estão querendo ser iguais a vocês, eu estou parafraseando aqui. E tem um livro de liderança de Stan Toller. Ele vai dizer que a igreja não deve ser o centro de entretenimento aos domingos, para crentes mornos. Desculpa, eu não conheço muito bem aqui, mas eu creio que aqui é uma igreja bíblica. Mas tem igreja que a gente tem que trazer um robozão de 2 metros de altura. A gente tem que fazer uma balada gospel para que as pessoas fiquem na igreja. E não é isso. Nós temos que ensinar os nossos jovens a imitar um Cristo até que eles se tornem modelos para os jovens lá fora. O homem, o pai de família, a mãe, a mulher, todos nós temos que ter agora essa dinâmica de imitar Cristo até que nós tornemos um modelo para que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós. Ele continua dizendo que a igreja deve treinar e discipular para influenciar a sociedade. O negócio não é só aqui. A gente não pode ficar feliz aqui com o nosso café quente e o nosso pão de queijo. Feliz com o que Deus está fazendo aqui. Nós temos uma missão e essa missão, quando a gente sai para lá, quando a gente vai para a rua, as pessoas vão ver, querem ver um molde, um modelo. O que eu falei? Existe uma crise de liderança na sociedade. E Deus, Ele enviou Cristo como líder dos líderes, o sumo líder. Amém. E nós que vamos mostrar esse Cristo através do modelo que foi forjado em nós pela imitação. É isso que Paulo está dizendo. Eles não tiveram um curso teológico de 3 anos, como Paulo deu em Efésios. Não ficou quanto tempo uma igreja como a Coríntios, que o nosso professor trouxe aqui, o nosso mestre, o Wagner, que tinham todos os dons, uma teologia muito pungente, 21 dias. Porque eles enxergaram isso. E tem o Von Hooser, né? Não sei se vocês conhecem, que é o pastor como teólogo público, não sei se o pastor já leu esse livro. Ele vai falando de uma coisa, pastores são teólogos ou líderes, tá? Eu parafraso aqui. Nós somos teólogos públicos com a função de discipular. Tudo o que acontece na igreja deve gerar em torno do discipulado de Cristo. Aí eu lembro de Josué Campanhã. Ele, 50 anos de crente, nasceu na igreja. Esse camarada fazendo um monte de congresso, dando estudo, fazendo um monte de coisas. E de repente ele com seminários, escola bíblica, curso teológico, congresso, muita atividade. E Deus chegou para ele e falou, cadê o seu discípulo? Em quem você está investindo? Ele olhou para o lado, não tinha ninguém que poderia um dia substituí-lo. Porque aqui tem vários ministérios aqui que Deus deu para o pastor distribuir. E a gente pensa que a gente é eterno, que a gente vai ficar ali, que nunca a gente vai parar, a gente vai sair. Nós não somos líderes, nós estamos líderes. Nós não somos pastores, nós estamos pastores. Porque existe um líder eterno, um pastor eterno. Nós estamos representando. O que é a igreja? A igreja não é o reino, ela representa. Você é a representação de Cristo para o mundo. Então, é importante isso, porque a nossa teologia, a nossa forma de liderar tem que ser pública. A gente não lidera só crente. A gente tem que sair, as pessoas têm que ver esse molde na minha e na sua vida.
E é a questão do discipulado, Mateus 28, 19 e 20, vai e faça discípulos. E aí Efésios 4, 10, 11, está dizendo que Deus deu dons. E eu lembro lá do Walt Schneider, a comunidade do rei, não sei se vocês já leram, que ele fala o quê? Que existem igrejas invisíveis, que o mundo não consegue ver, porque a gente se fecha na nossa casinha e fica feliz com o nosso culto, com o Pentecoste, com as coisas que estão acontecendo aqui dentro. Mas nós somos chamados para influenciar, para imitar a Cristo e levar esse modelo para ele lá fora. Tem muita gente precisando e morrendo aqui em volta. E nós estamos acomodados dentro da nossa casinha, está muito bom aqui. O Walt Schneider ele vai dizer que não é a igreja que tem líderes. Não é os líderes que têm uma igreja. O pastor dessa igreja não é ele, a igreja não é dele. Mas ele é da igreja, porque a palavra dom lá significa presente, a liderança. Nós, líderes, nós somos um presente de Deus para o mundo. E como teólogos públicos, líderes públicos que têm a teologia, o conhecimento de Deus, aleluia, nós levamos este Deus para o público. Eu moro no CDHU, irmãos, e quando tem problema é tudo no terceiro andar, na casa do pastor. Qualquer problema é eu que tenho que resolver. Você pensa que eu tenho que cuidar de crente só? O meu celular aqui tem um monte de crente de outra igreja. Porque o pastor não discipula, porque o pastor não, ela só é fogo, roda, gira, arca da aliança no púlpito, é robozão, e na hora de ensinar as pessoas a serem modelo de Cristo, não tem condições. E o mundo está querendo ver isso, o mundo está querendo. Quando acontece um problema, acho que você já teve essa experiência, chama o crente. Chama o crente que ele resolve. Eu vou terminar aqui com um terceiro paradigma que o apóstolo Paulo aqui exalta nessa igreja, que serve de modelo para nós, é esse exemplo. É o exemplo que eles deram. Paulo vai dizer lá no versículo 8, ele vai dizer aqui, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Caia, mas também por toda parte se divulgou a fé que vocês têm em Deus. Discipulado. Pouco tempo eles aprenderam e as pessoas já estavam vendo esse modelo. E de modelo passaram para exemplo para as outras igrejas, para o mundo. E é interessante a palavra que Paulo, olha o que ele vai dizer aqui. Ele vai dizer aqui uma palavra muito importante. Porque a partir de vós, a palavra do Senhor repercutiu. Em outras traduções vão dizer soou. E essa palavra lá no grego é exhel. Que significa o quê? Soar, emitir um som. De uma trombeta, uma música, mas tipo uma trombeta. A cidade de Tessalônica, ela era uma cidade marítima, tipo um platô, e tinha um oceano na frente que fazia a divisão entre ela e o Monte Olimpo, aonde a cultura, a religião dessa cidade acreditava que Zeus morava no trono, com o trono dele junto com os deuses do panteão grego. Segundo o contexto cultural, o contexto social e espiritual dessa cidade, quando acontecia fenômenos da natureza como terremotos, trovões, eles acreditavam que Zeus estava sentado no trono, balançando a sua cabeleira prateada e irado. Porque qualquer tremor de terra, qualquer barulho, tsunami, qualquer fenômeno forte da natureza que causava barulho, eles tinham medo, achando que Zeus estava lá no Monte Olimpo, bravo com esse povo. Mas quando Paulo chega lá e discipula, eles abandonam Zeus. E essa palavra aqui, o contexto dessa palavra, exechel, não é num contexto teológico. Paulo reveste ela de teologia aqui. Mas ela é do contexto, de um contexto religioso grego, de um contexto filosófico mais religioso. Isso aqui estava comprometido apenas com a idolatria, com o panteísmo daquela região. Aquele povo, aquela igreja, com 21 dias, deixaram de ouvir a voz de Zeus e agora começaram a ouvir a voz de Cristo. E Paulo, então, porque se a gente não entrar nesse contexto grego, a gente não consegue entender. Paulo está dizendo, o barulho que está acontecendo aí não é mais o de Zeus. O barulho agora é do Cristo que está em vocês. O mundo todo ficou assustado com aquilo que aquela igreja estava fazendo, porque sendo perseguida, passando por dificuldades, mas elas deixaram de adorar a Zeus e influenciaram toda aquela região. Entende? Paulo usa essa palavra revestindo ela de teologia, mas cristã, mas ela pertencia a esse contexto espiritual.
Então Paulo está dizendo, vocês mudaram. Vocês imitaram tanto o modelo de discipulado de Cristo, que vocês se tornaram um modelo, e agora vocês são exemplo. As pessoas estão falando dessa igreja. As pessoas não estavam indo nessa igreja, irmão, porque tinha um robozão lá. Porque tinha pão de queijo com café. Não sei se vocês servem aqui, a gente serve um café no final lá. Tá? Mas tem igreja que faz de tudo, confortável. Vamos manter os nossos líderes confortáveis, nossas membresias. Vamos dar suco, guaraná, pipoca na hora do culto. Tem gente massageando, é ou não é? Isso não é isso que Cristo quer que faça. Isso é bom, mas não é isso. Você acolher as pessoas, mas Ele quer que você reproduza, que você imite o Cristo que está em você como líder, até que você se torne um modelo para as pessoas, e as pessoas comecem a te imitar até que elas se tornem modelo. E vocês agora, como exemplo, vão levar esse barulho de Cristo lá para fora. É isso. O Josadaque vai dizer que as igrejas plantadas por Paulo tinham um modelo vivo, não era um modelo morto. O foco era discipular outras pessoas ao som do Evangelho. Será que nós estamos discipulando ao som do Evangelho? Será que nós estamos discipulando ao som do Evangelho ou ao som do entretenimento? Então essa igreja ela serve de quê? De referência para nós, na prática de uma igreja que entendeu esse processo, que viu o paradigma, o modelo dos líderes que foram lá e reproduziram isso e levaram para fora. Então a gente tem, para quem quer se tornar uma igreja discipuladora, e o que eu quero plantar aqui para vocês não é uma febre não do discipulado. O meu discipulado não é para crescimento, eu quero crescer. Quem não quer crescer? Quem não quer uma igreja lotada? O meu discipulado, eu quero que a igreja cresça, mas lá eu estou focando, estruturar as pessoas, o caráter, fazer com que essas pessoas tenham uma vida com Cristo equilibrada. Para terminar aqui, o paradigma, para quem quer adotar o modelo do discipulado de Jesus, como estratégia de crescimento, tanto qualitativo quanto quantitativo, é esse modelo bíblico. A gente se cansa, eu termino aqui que já é 9h10, tá? Passei 10 minutinhos aí, sempre não dá microfone na boca de pastor, que pastor gosta de falar. Na universidade tinha alguns pastores jubilados lá, pastor. E quando tinha as aulas magnas, os professores faziam pergunta e eles pegavam o microfone. Porque o pastor, a gente fala muito, e quando a gente se aposenta, a gente quer falar. A gente fica igual as nossas esposas, né? Tem vezes que a pastora está querendo falar e eu, não. Ela fala, eu preciso falar. As irmãs são assim também? Aí ela fala tudo, aí pronto. É verdade? E a gente precisa falar e dar microfone na mão de pastor é uma bênção. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que nós temos que criar esse paradigma em Cristo. Esse modelo. É que essa igreja mostra para nós que há condição de fazermos isso como líderes. Paulo não foi lá dançando, não estou falando nada contra ministério de dança, não estou falando contra robozão. Eu já fui lá numa igreja de um amigo meu. É legal, os jovens pulam, eu acho muito legal assim, mas cada um com a sua eclesiologia. Eu já vi muita coisa por aí, irmãos. Mas eu não estou criticando, eu só estou falando, irmãos, que a gente muitas vezes está se distraindo com essas coisas. Sansão, ele foi um homem que Deus quis discipular ele. Deus discipula na Bíblia, Deus chega nas pessoas e discipula. Ele discipula Abraão. Ele tenta discipular o caráter de Caim. O problema de Sansão não é que ele era um crente mau, um crente mundano, ele era um cristão distraído, um líder distraído. Rick Warren, ele fala sobre a onda. Deus ele manda ondas. E a gente tem que estar preparado. O surfista tem que estar preparado com o melhor equipamento, com o melhor treinamento, para pegar a onda e ganhar o campeonato. Deus, aleluia, Ele mostra para mim que Ele está enviando ondas para esta igreja. Vai começar a entrar, mas a gente está preparado. Certa feita, pastor, eu quis alugar um salão muito grande, ele custava 15 mil reais. Era um mercado enorme, cabia mais de 1.000 pessoas lá. Até 2.000 pessoas. Falei, vamos para cima, perto da delegacia. Era com a imobiliária do salão que eu tinha alugado, estava tudo caminhando para dar certo. Mas Deus falou para mim, a liderança que você tem, foi antes de eu implantar o discipulado, a liderança que está aqui na sua igreja, que você tem treinado, que eu não tinha essa visão do discipulado, ela tem condições de cuidar de 1.000 ou 2.000 pessoas que eu vou enviar para lá? Eu falei, Deus, não. Porque eles não tinham condição nem de cuidar de si mesmo.
Porque era uma guerra de profecia para ver quem profetizava mais. Era uma guerra teológica para saber quem lia mais livro e quem sabia mais do que o outro. E o discipulado ficava de fora. Amém? Então, Deus ele está enviando ondas, vai enviar pessoas. E a gente precisa estar preparado para ver esse milagre. Esse é o maior milagre. A gente vê pessoas imitando a Cristo, se tornando um modelo e agora sendo um exemplo para que as pessoas venham também compartilhar dessas bênçãos do Evangelho para a nossa vida. Amém? Que Deus possa abençoá-los. Eu acho que domingo eu venho para cá, né? Tem um domingo aí que vocês me sequestraram, é isso? No último domingo? Amém. A gente vai estar trazendo uma palavra aí para abençoar mais a vida de vocês. Com a permissão do pastor, eu pedi para ficar de pé. Tá bom? Coloque a mão no teu coração e faça uma oração para Deus, pedindo para que o Espírito Santo molde em você essa imagem de Cristo. No latim é imago Dei, a imagem de Deus, como diz em Efésios 5:1. Tem um livro chamado Pequenos Deusinhos. Nós somos, se você for ver por esse lado, nós somos pequenos cristos. Mas será que nós estamos refletindo verdadeiramente a imagem dele? Nós estamos sendo um modelo, um exemplo para as pessoas lá fora? Eu quero profetizar na tua vida, aleluia, uma liderança pujante, forte, uma liderança que influencie. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, Pai querido e bendito. Deus querido, aqui está um modelo, Pai, bíblico, um modelo, Senhor, cristão, um modelo apostólico. Ó Senhor Deus, de uma igreja, Senhor, que não precisou de muita coisa, apenas de 3 recursos, aleluia, que criou um paradigma, que criou, Senhor Deus, um molde. Ó Deus, eles imitaram o Cristo que estava na vida daquela liderança. Ó Pai, nós queremos também, a partir de hoje, Pai, imitar este Cristo. Senhor, queremos, Deus, imitar este Cristo, não de uma forma aleatória, Pai, não de uma forma, Senhor Deus, Pai, apenas na aparência, mas sim na essência. Pai, nós precisamos da essência de Cristo, para que possamos imitar, Senhor, o Teu Filho, e possamos, Senhor Deus, de tanto imitar Cristo, nos tornarmos um modelo forte, um modelo, Senhor, um molde, para que as pessoas vejam, Senhor, a glória do reino nas nossas vidas. Pai querido e bendito, Senhor, e a partir daí possamos ser um exemplo. Pai, porque tinha tantas igrejas na frente destas igrejas, tinham outras igrejas, Senhor Deus, que já estavam bem estabelecidas, mas esta igreja, Senhor, tornou-se um exemplo, porque seguiu a Cristo, porque se espelhou em Cristo. Pai, nós queremos isto para esta liderança, Deus, desta igreja. Pai, eu quero profetizar, Senhor Deus, na Icui, Pai querido e santo, novos tempos, Senhor. O Senhor está enviando ondas aí. Prepara este povo, Senhor, para a grande pesca. Prepara a liderança de homens, de mulheres, de jovens, de crianças, de adolescentes, Pai, para que eles venham pescar, para que esta rede esteja preparada para aquilo que o Senhor, Deus glorioso, enviará, Pai. Porque eu creio que é ano de grande colheita neste lugar e nós precisamos estar preparados. Pai, eu vejo mulheres entrando aqui, Pai, com depressão, com angústia, com crises existenciais, Pai. Pai, a partir de hoje, Deus, não é apenas um estudo, Senhor, mas também o Teu Espírito está aqui na direção. Homens vão entrar aqui com ideação suicida, pessoas vão entrar aqui, Senhor Deus, Pai, jovens tentando tirar a vida, ó Deus, vivendo crises existenciais, angústias, conflitos na alma. Ó Deus, eu creio que a partir do que o pastor está fazendo aqui, ó Deus, o Senhor está estabelecendo uma liderança poderosa, uma liderança forte, que vai moldar, que vai estruturar, que vai amadurecer esses que vão chegar aqui precisando do atendimento desta igreja, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Que Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus.